Buenos dias. Bom dia, credo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Eu vou pegar só uma água e já vem, tá? Esperando a galera entrar aí. Bom dia para quem entrou agora, para Bia, para Isa, para Gabriel também. Bom dia, Creta. Tudo bem? Bom dia, professor. Só alegria? Bom, vamos esperar a galera entrar aí. O Lucas ficou mais hoje? Não. Um pouquinho, ele sempre fica meio que de plantão, né? Bom dia aí. Entrou agora o Henrique e a Caiane. Bom dia para vocês. Bom dia, professor. Hoje assuntinho porreta, hein? Propriedades coligativas. Lembra que na semana passada a gente até falou que a gente estava até se preparando para esse assunto. Então hoje é a aula mais importante desse assunto, né? Bom dia para Ana também. Tá entrando agora. Deixa eu ver se tem... Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Eu também, obrigada por perguntar. Beleza. Entrando agora aí meus amigos, o André, o David. Deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém, né? Bom dia, professor, beleza? E aí, tudo bem, cara? Tudo, na medida do possível. É, claro, a gente também, né? Aquela expectativa já, né? Cara, a gente tá terminando a apostila, olha só. Hoje a gente vai para as aulas 53 e 54. São 60, né? Inclusive, eu acho que a gente vai fazer, ó... porque acho que radioatividade dá pra fazer numa aula só. Então, tipo, se a gente fizer hoje certinho, na semana que vem a gente faz fator de Van Hoff e pressão osmótica, e depois a radioatividade acabou, cara. Hoje mais 2 aulas. Aí acaba o conteúdo e a gente vai para revisão. Suave, né? Professor, Oi. semana que vem tem aula com o senhor? Não, a princípio não. Ah, beleza. E parece que vai ser os ajustes, né? Digamos assim. Então, a princípio eu não preciso, não. Beleza? Tá, beleza. Aí vocês tiram umas fériasinhas de mim aí. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Bruna, bom dia. Bom dia também pro Pietro, pro Thomas, pra Bia. Galera, eu vou começando, tá? Aí o pessoal que entrou atrasadinho aí vai entrando, tá bom? Então, oficialmente, bom dia para todos aí que estão aqui. Vamos aí com um sorriso no rosto hoje, por favor, né? Com a sede no conhecimento, né? Coraçãozão aberto, que a gente está acabando esse ano, gente. A gente está faltando só pouquíssimos assuntos. E esse assunto, cara, tem ficado meio que na moda aí, digamos assim, ultimamente, que é propriedades coligativas. Durante a aula, a gente vai explicando por que esse assunto está na moda. Basicamente, né, dando um spoilerzinho, é porque, cara, é muito fácil você enganar os alunos com ele, né? Cara, as pessoas que acabam memorizando, assim, esse assunto, que não entendem a fundo, acabam se confundindo, porque, tipo, uma propriedade você aumenta, a outra você diminui, e aí você pode adicionar soluto, tirar soluto. Cara,
Se você não entender a fundo, você acaba fazendo bobagem, beleza? Então é por isso que ele tem caído bastante, porque os examinadores têm visto que, cara, é uma forma boa de analisar se o aluno consegue ter raciocínio ou não, né? Beleza, bom dia aí para quem está me falando. Bom dia para quem entrou agora também. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para variar. Só para variar um pouquinho, né? Deixa eu tirar aqui os WhatsApps da vida. E mostrar minha tela aqui para vocês. Gente, vamos lá então. Deixa eu só ajustar aqui do jeito que eu sempre deixo. Beleza, gente. Então, aulas de hoje. Soluções moleculares. Propriedades coligativas. Então, primeira coisa, eu preciso fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu na semana passada, tá? Sobre pressão de vapor, sobre temperatura de ebulição. Por quê? Porque a gente vai usar todos esses gráficos de novo aqui, né? Para explicar todas as propriedades coligativas de forma gráfica, tá? Então, eu vou fazer uma revisão rápida. 5 minutinhos. Vamos lá, ó. Primeiro, olha o diagrama de fases aí, né? Então, o diagrama de fases, ele relaciona o quê? Pressão, temperatura e estados físicos. Beleza? Então, tá aqui, ó. Então, por exemplo, se você pegar este ponto aqui, ó, quer dizer que você tem esta temperatura, esta pressão e a sua substância vai estar no estado líquido. Beleza? Cada substância tem a sua, o seu diagrama de fases, certo? Cada sistema aí tem o seu diagrama de fases. Lembrando, né, gente? Diferenças aqui, né? Ó. Então, essa linha aqui representa o quê? A passagem do sólido do líquido e do líquido para o sólido, certo? Então, seria a fusão ou a solidificação. Essa linha aqui, ó, passagem do estado líquido para vapor e vice-versa, né? Então, seria o que? A vaporização ou a condensação, né? O ponto triplo aqui, ó, é onde coexistem as três. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pode ser que você tenha água aí, no caso é água, né? No estado sólido, no estado líquido, no estado vapor aqui no ponto triplo, beleza? Aqui, ó, é a sublimação, né, gente, ó? Então, todos os pontos em cima deste pedaço aqui, ó, do gráfico, representam aí pontos em que você faz a sublimação, né? Então, lembrando, né, eu até destaquei com vocês, a água sublima, gente, sublima. Ela só não sublima condições de pressão e temperatura ambientes. Tudo bem? Por exemplo, o CO2, a naftalina, esta faixa aqui, ó, de temperatura e de pressão, ela vai estar na faixa ambiente. Aqui, né, gente, olha só, 4 milímetros de mercúrio não é nada, né, quase de pressão. É uma pressão muito baixa para a água sublimar, né? Beleza? Outros pontos aí que a gente geralmente não fala, né, ó. Aqui, ó, ponto crítico. Então, veja que aqui eu tenho vapor e gás. Tem diferença? Tem. Aqui no gás, gente, ó. Aliás, deixa eu começar pelo vapor, ó. Se você tiver qualquer ponto aqui no vapor, deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, em azul. Se você tiver um ponto aqui, em que você está no ponto vapor, se você aumentar a pressão ou comprimir, você passa para onde? Para o líquido, tá vendo? Nessa operação 1, 2 aqui. Beleza? Então, o vapor ele pode se liquefazer, quer dizer, virar líquido por pressão, por compressão, né? Agora o gás, gente. Se eu pegar um ponto aqui no gás, ó, ponto 3, e eu comprimir, ó, ele continua um gás. Tudo bem? Então, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Então, ó, 1 para 2 é uma liquefação.
e 3 para 4 não liquefaz. Meu querido amigo David levantou a mão aí, né? Fala aí, meu querido. Professor, não sei se é absurdo o que eu pensei, mas tipo, é possível o gás se transformar em vapor e depois se transformar em líquido? Sim, mas aí você tem que baixar a temperatura, né? Então, por Tá. exemplo, ó, de 3 você teria que vir para cá, ó, pro ponto 5, para depois você liquefazer, É que tipo, beleza? eu acho muito confuso por tipo serem estados semelhantes, sabe? Eu pensei, será que pode acontecer isso? Sim, pode sim, Ah, pode tá, sim. beleza, Beleza? beleza. Então, ó, Uhum. veja, David, que aqui, ó, o que muda entre o vapor e o gás é a temperatura, ó. A partir da temperatura crítica é um gás. Antes da temperatura crítica é um vapor. Beleza? Então pode sim. Não é nada absurdo sua ideia, não. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, Professor, ó. Oi, diga, Henrique. tudo bem? Então, eu fiquei com uma dúvida. Ah, Por exemplo, dá para relacionar isso com desodorante, que eles estão submetidos a uma alta pressão e eles continuam sendo gases no interior do recipiente? Ou não? deixa eu pensar. Ah, cara, na verdade, acho que não, viu? Acho que lá dentro do desodorante, você tem ali ele no estado líquido. Tanto que quando você aperta o botão ali, você consegue ver as gotículas, não consegue? Então ele está no estado líquido lá dentro, viu, Henrique? Ah, pode crer. Não é um caso que é aplicável esse raciocínio, não. Tanto porque pensa, né? O desodorante ele fica na temperatura ambiente, né? E para você ter um gás mesmo, que é esse ponto depois da temperatura crítica, você tem que ter uma temperatura alta, né? Beleza? Não faria sentido, não. Beleza. Lá você tem ele líquido lá dentro. Beleza? Bom, vamos lá. Pressão máxima de vapor. A gente definiu. O que é a pressão máxima de vapor, gente? É a pressão máxima que o vapor pode se fazer. Certo? Aqui, lembrando, é português, né? Química, né? Então o Rubão podia dar essa parte da aula para vocês, ó. Então, ó, a pressão máxima de vapor é a pressão máxima que o vapor pode fazer. Mas quando que isso acontece? Quando você tem um equilíbrio dinâmico aí, ó, um equilíbrio químico estabelecido entre água e vapor. Deixa eu até desenhar aqui a reação, que acabou faltando aqui no slide, ó. Mas o que acontece, ó? Você tem essa reação, certo? Ó, água no estado líquido em equilíbrio com água no estado vapor. Vapor, hein? Não é gás. Aí o que acontece, gente? Quando você estabelece o equilíbrio, é quando a velocidade 1 da reação direta é igual à velocidade 2. Quando acontece isso, eu paro de produzir vapor. Então eu tenho a quantidade máxima de vapor ali, portanto eu tenho também a pressão máxima de vapor. Legal? Beleza. Fiz aqui algumas relações aqui para vocês, lembrando que ela não depende do volume. Então, se for o mesmo líquido, gente, não depende do volume. A pressão que ele vai atingir é a mesma, ó. Tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Você está marcando a mesma pressão. Beleza? Mas ele depende do quê? Da temperatura e do líquido que você está falando. Então, temperatura e qual é o líquido. Beleza? E aí a gente tratou isso aí separadamente, ó. O que acontece com a pressão máxima de vapor conforme a temperatura? Ela aumenta. Por quê? Porque você tem as reações endotérmicas e exotérmicas. E quando você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio, né? Você desloca o equilíbrio químico. No sentido endo. Então, o que vai acontecer quando você aumenta a temperatura? Você aumenta a quantidade de vapor. E se você aumenta a quantidade de vapor, o que acontece com a pressão feita por esse vapor? Sobe. Tudo bem? Então, ó, coloquei um exemplo para vocês na aula passada, com a própria água, ó. Então, veja que a 20 graus Celsius você tem essa pressão de vapor aqui, ó. Se você aumenta a temperatura, ó, então, daqui para cá, ó,
Eu estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer com a pressão máxima de vapor? Aumenta. Por quê? Porque eu aumento a quantidade de vapor, já que eu desloco o equilíbrio para a direita. Aumenta mais ainda. Ó, aumenta mais ainda. O que vai acontecer com a pressão de vapor? Aumenta também. Isso aumenta de forma linear? Não. Olha aqui como é que fica o gráfico. Para a água, por exemplo. Então, é uma forma exponencial. Beleza? Bom, comparando agora líquidos diferentes. Então, a água, por exemplo, ó, a 20 graus Celsius. Agora eu estou usando sempre a mesma temperatura, tá? Aí, se eu tiver o etanol é mais volátil, gente. Ele evapora mais fácil do que a água. Então, quer dizer que ele vai ter mais vapor. Portanto, maior pressão de vapor. Comparei aqui também com o éter dietílico, né? Então, ó, se ele é ainda mais volátil, ele teria aí uma pressão de vapor de 440 milímetros de mercúrio, né? Então, gente, ó, é só você ver qual que evapora mais fácil, beleza? Então, se evapora mais fácil, vai dar mais vapor, vai dar mais pressão de vapor, beleza? Então, a pressão máxima de vapor aumenta conforme a volatilidade. Vimos aqui as nossas curvas num gráfico só, né? Eu gosto de lembrar dessa forma, tá, gente? Ó, faz um risquinho aqui, ó. Aliás, deixa eu fazer um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó. Faz um risco aqui, ó. Beleza? Isso é uma temperatura T1. A pressão do éter tem que ser maior, então a curva do éter tem que estar acima. E isso aqui vale para todas as temperaturas? Vale, ó. Para essa aqui também, por exemplo, ó. Se você tiver uma temperatura T2 aqui, ó, o ponto aqui, ó, que tem a pressão da água, tem que ser o menor. E o do éter tem que ser o maior. Então, isso quer dizer o quê? A curva do éter vai estar acima da curva do álcool, que por sua vez está acima da curva da água, para todos os pontos. Beleza? Bom. Aí a gente viu sobre temperatura de ebulição. Quando que acontecia a ebulição, a fervura? Então, se você tivesse aqui, ó, as bolinhas sendo feitas lá na água, você tinha as bolhas pequenas lá no começo. Olê, você tá com a mão levantada? Ô, professor. Desculpa, não estava vendo. Fala aí. Volta uns 2 slides, por favor. Nossa, eu nem vi você. Desculpa aí. Tudo bem. Fala. Outro. Nossa, faz tempo que você tá aí, coitada, hein? Esse aí. Ô, professor, nessa questão que não depende do volume, eu percebi que teve o aumento, né, do recipiente, mas também teve um aumento do líquido. Não depende do volume justamente porque o aumento tanto do recipiente quanto do líquido é proporcional? Isso, porque aqui, se eu não mexesse no tamanho do recipiente, no volume, né, eu ia mexer na pressão externa, né? Tudo bem? Aí eu ia acabar deslocando o equilíbrio. Sacou? Porque se eu, por exemplo, se eu aumentasse o nível do líquido, mas continuasse aqui, ó, com um recipiente do mesmo tamanho, tá vendo, Lê? Se fosse isso aqui, ó, a pressão externa aumentaria. E aí eu deslocaria o equilíbrio. Para onde? Para a esquerda, na verdade, né? Tudo bem? Então, aqui, quando eu estou falando de não mexer no volume, eu também não posso mexer na pressão. Beleza? Portanto, eu tenho que mexer no tamanho do recipiente também. Sacou? Tá, entendi. Beleza? Tá bom. Desculpa aí a demora, tá bom? Obrigada. Tem nada. Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó. Quando for assim, gente, vocês podem me interromper, tá? Porque eu tava aqui viajando. Tipo, aqui tava todo empolgadão, né? Bom, vamos lá, ó. Vai começando a fazer as bolinhas, né? Tem o que lá dentro? Vapor. Quando aquela bolha sobe, o que acontece? Ó, exagerei o tamanho do bolão aqui, ó, né? Você tem a pressão de vapor sendo feita ali. E você tem a pressão externa, a pressão atmosférica. Quando que essa bolha consegue sair para fora do líquido e estourar? Ó,
né? Quando a pressão de vapor e a pressão atmosférica se igualam. Então, é aí que você tem a ebulição. Beleza? Então, ó, o que acontece? Se eu fixar uma pressão aqui, ó, por exemplo, essa pressão é a pressão de um atm, né? Que é o nível do mar. Em que temperatura que o éter, por exemplo, vai ter a pressão de vapor igual à pressão externa? Nessa temperatura aqui, ó, 35 graus. Então, aqui, essa é a temperatura de ebulição do éter. No caso do álcool etílico, do etanol, ó, isso vai acontecer aonde? Nessa temperatura aqui, ó. Então, essa aqui é a temperatura de ebulição do álcool. Vou colocar etanol. E aqui, ó, é a temperatura de ebulição da água, que você já conhece. Gente, eu posso chegar e falar assim, temperatura de ebulição da água é 100 graus sempre? Não. Porque se eu mudar a pressão, ó, deixa eu colocar aqui em azul, por exemplo. Se eu mudar a pressão aqui, por exemplo, ó, para 600 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água continua sendo 100 graus? Não, é outra temperatura. Sacou? Beleza mesmo? Então, vamos para o que a gente precisa hoje. Então, primeiro, gente, o que são propriedades coligativas? São propriedades que mudam conforme você adiciona soluto numa solução. Então, coligativos, gente, esse nome coligativas, ó, deixa eu colocar aqui em uma outra cor. Coligativas, ele quer dizer das coligações ou das ligações intermoleculares, na verdade, né? Então, o que acontece? Se você muda o número de partículas dissolvidas num solvente, você muda as relações ali de forças intermoleculares. Por quê? Porque quanto mais soluto eu coloco, maiores as forças intermoleculares naquele líquido. Tudo bem? E aí você vai mudar algumas propriedades. Beleza? Então vamos lá, ó. Efeito coligativo é o efeito que acontece quando você joga mais soluto, né? O que acontece com essas propriedades, né? E aí, quem são as propriedades que a gente vai estudar, né? Aliás, daqui a pouco eu falo disso, ó. Então, que é o efeito coligativo? Ó? É a alteração em uma propriedade conforme a concentração de soluto. Então, se mudar a concentração de soluto e essa propriedade mudar, isso quer dizer que teve um efeito coligativo, que você tem propriedades coligativas. Tudo bem? Legal, ó. Isso aí vai ser sempre proporcional ao número de partículas. Então, quantidade de soluto e quantidade de partículas é a mesma coisa, né? Legal. Então, ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma solução de sacarose, né? 1 mol por litro. Beleza? Se eu aumento essa concentração para 2 mol por litro de sacarose, então vai mudar essas propriedades. Tudo bem? Só um comentário também, tá, gente? Por exemplo, se você tiver o dobro de concentração, o efeito coligativo vai ser o dobro. Então, por exemplo, se aqui eu tiver uma variação na temperatura de ebulição de 5 graus Celsius, aqui a variação na temperatura de ebulição, ela vai ser de 10 graus Celsius. Por quê? Porque aqui é o dobro, né? Ó, de 1 para 2 mol por litro. Beleza? Tudo bem? Legal, gente. Outro comentário que é muito importante fazer. Muito cuidado com pegadinha dos caras chegarem, por exemplo, tem uma questão aí na aula, tá falando assim, eu misturo água e areia. Água e areia é uma solução, gente? Não vai solubilizar. Tudo bem? Então tem que ser uma porção de matéria homogênea. Para que seja uma porção de matéria homogênea, para que seja uma fase, uma solução, você precisa que esteja solubilizado de verdade. Tudo bem? Não pode ser uma suspensão,
não pode ser um coloide. Tem que ser uma solução. Beleza? Lembra que a gente definiu isso aí? Legal. Então vamos lá, ó. Aqui, gente, hoje a gente vai falar somente para soluções moleculares, tá? Por quê? Já dando um spoiler da aula que vem, as soluções iônicas, você vai precisar considerar quando você separa os íons, né? Então, por exemplo, se você tiver assim, ó, NaCl, certo? E você colocar na água, ele vai separar em íons, né? Ele vai dissociar. E o efeito coligativo, ele vai ser dos íons. E não aqui só da fórmula do sal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar só sobre fórmulas moleculares, tá? Sobre soluções moleculares. Na aula que vem, a gente vai tratar das iônicas, que vai ser um negocinho chamado fator de Van Hoff. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, aula que vem. Daqui a 2 semaninhas. Então, só fica com a sementinha do mal aí plantada, tá? Bom, então vamos lá. Ó. Se for uma solução molecular, não depende da natureza do soluto. Qualquer soluto, por exemplo, é uma solução de sacarose 1 mol por litro. Beleza, tem o mesmo efeito coligativo do que uma solução de glicose 1 mol por litro. Beleza? Então vamos lá, ó. Se a concentração for a mesma, o efeito coligativo é o mesmo. Não importa. Não tem preconceitos aqui. Então vamos lá, ó. Peguei uma solução aquosa de 1 mol por litro de sacarose. E peguei outra solução com a mesma concentração, ó. Tá vendo, ó? De glicose. Se é a mesma concentração, é a mesma propriedade. Tem a mesma propriedade coligativa, o mesmo efeito coligativo. Tudo bem? Legal. Bom, agora eu preciso falar para vocês quais são essas propriedades, tá? A gente vai estudar 3 delas hoje e uma a gente vai deixar para a aula que vem, que é a mais complicadinha, tá? Então, olha só, ó. A gente vai estudar essa variação na pressão máxima de vapor e esse estudo chama tonoscopia. O meu amigo Henrique levantou a mão. Pode falar, meu velho. Professor, eu não entendi o último slide, não. Opa, aguenta aí que eu vou voltar. Então, ó, vem cá, Henrique, é o seguinte. A propriedade coligativa, ela não depende de qual que é o soluto. Se ele for molecular, molecular quer dizer covalente, tá? Então, ó, a sacarose é um composto covalente? É. A glicose? Também. Tudo bem? Então, não importa. Se os dois aqui tiverem a mesma concentração na solução, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Mesma concentração. Isso quer dizer que o efeito coligativo vai ser o mesmo. Então, vamos supor, por exemplo, que aqui, ó, eu passo da temperatura de ebulição da água, aumenta em 5 graus Celsius. Vou colocar assim, ó, exemplo. Aqui também a temperatura de ebulição da água aumenta em 5 graus Celsius. Sacou? Não importa qual que é o soluto. Beleza, Henrique? Mas, tipo, são substâncias diferentes, não poderia ter uma alteração? Não importa, mas essa regra se aplica a qualquer situação? Isso. Não importa, cara, porque, na verdade, assim, o que importa é o número de partículas que está ali. Tudo bem? Eu sei que pode ter uma certa variaçãozinha, porque você está pensando, eu sei que você está pensando, que as forças intermoleculares são diferentes, né? De diferentes intensidades, né? Mas isso acaba que não tem uma importância tão grande, né? O número de partículas
ele vai, na verdade, ser mais relevante do que a própria intensidade das ligações intermoleculares. Veja que são forças intermoleculares que são de caráter pouco polar, né? Tudo bem? Então aí a gente está falando aí até de ligações de hidrogênio, né? Ou de forças de Van der Waals. Então, assim, a variação é muito pequena, então vai ser irrelevante essa pequena variação que poderia ter. Tudo bem? Então a gente vai considerar aqui como o mesmo efeito, tá bom? Tudo bem. E no caso de iônicas, aí teria diferença, certo? Isso, aí vai ter diferença. Por quê? Porque eu vou ter íons lá na solução, ó. Tudo bem? Tudo bem. Valeu, professor. De nada. Bom, vamos lá. Então, ó, a primeira que a gente vai estudar hoje é a tonoscopia. Então, ó, veja, gente, quando a gente fala copia, ó, quer dizer estudo, né? O que é a microscopia, né? É o estudo do que é micro, do que é pequeno, né? O que é a tonoscopia? Tonos quer dizer pressão, tá? Então, é o estudo da pressão de vapor. Então, a gente vai ver o que acontece com a pressão de vapor quando eu vario a quantidade de soluto ali, né? O segundo que a gente vai ver hoje também é o que acontece com a temperatura de ebulição. Então, a gente chama, ó, ebulioscopia. Lembrando, ó, copia quer dizer estudo, né? Pode chamar também de ebuliometria, né? Mas geralmente aparece assim como copia. A temperatura de fusão também vai mudar. Crioscopia, então crios quer dizer gelo, né? Tudo bem? Deixa eu fazer isso aqui para cima. Crios quer dizer gelo, né? Então, crioscopia é a temperatura de congelamento variando e a gente vai estudar isso, né? Legal. E a última que a gente não vai ver hoje é sobre a pressão osmótica, né? Vocês não viram ainda o que é pressão osmótica, então eu preciso ainda explicar para vocês o que é pressão osmótica para depois a gente visualizar a osmoscopia, tudo bem? Por isso que o material do vetor, muito assertivamente, né? Ele separou isso para outra aula, tudo bem? Porque aí não fica tão corrido assim, beleza? Então, essas três propriedades aqui, ó, que todas têm a ver, na verdade, com o diagrama de fases e com a pressão máxima de vapor, a gente vai ver hoje. Apaguei tudo aqui sem querer. Hoje. E isso daqui, próxima aula. Beleza? Próxima aula vai ser sobre pressão osmótica e sobre soluções iônicas. Beleza? Bom, então o que acontece, ó? Vamos supor que eu tenho uma solução e que eu aumente a concentração dela. Veja, eu aumentei a quantidade de soluto. Beleza? Então eu tenho uma solução mais concentrada. Coloquei aí uma corzinha diferente para que você identifique aí mais fácil. Mas não necessariamente muda de cor, né? O que vai acontecer com esses caras aí? Dando já um spoiler, a pressão máxima de vapor diminui, a temperatura de ebulição sobe, a temperatura de fusão diminui e a pressão osmótica sobe. Beleza? Então, já dei aí um spoilerzinho. Muita gente acaba memorizando isso daqui, tá? Não quero que você memorize. Quero que você entenda. Tudo bem? Então, por isso que eu vou passar por cada um deles individualmente. Vamos analisar o que vai acontecer. Ó. Então, eu montei minha aula assim. A gente visualiza primeiro o que acontece microscopicamente. Beleza? E depois a gente analisa o que acontece nos gráficos, graficamente. Então, no caso aqui, a gente vai usar muito o diagrama de fases hoje, para essas três. Tá bom? Por isso que eu quis até fazer uma revisãozinha do diagrama de fases. Beleza?
Deixa eu tomar uma água aqui. Não tô falando muito rápido não, né, gente? São 11 horas. Tenho metade da aula ainda. Bom, também vou fazer 2 exercicinhos aí do caderno hoje. Então, acho que vai dar de boa. Bom, vamos lá, ó. Tem gente aí com a mãozinha levantada. Primeiro, Lê, fala aí. Eu acho que o Henrique estava primeiro, professor. Ah, tá. Então, Henrique, fala aí. Eu tinha esquecido da última, desculpa. Ah, tá bom. Então, fala, Letícia. Ô, professor, eu não entendi. A temperatura de ebulição, ela sobe e diminui também? Não entendi. Isso. A gente vai analisar cada um desses casos individualmente, tá, Letícia? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês esses 3 casos hoje. Tudo bem? Então, eu vou te mostrar por que a pressão máxima de vapor diminui, por que a temperatura de ebulição aumenta e por que a temperatura... Aqui não é ebulição, tá? Fusão. Por que a temperatura de fusão diminui conforme você adiciona soluto? Tudo bem? Lembrando, né, gente? Se você tirar soluto, aí é o inverso, né? O seu efeito coligativo, tá bom? Vamos lá, então. Ó. Primeira coisa, ó. Eu vou fazer aqui a tonoscopia. Então, veja lá em cima no nosso título, eu mudei. Né? Ó. Então, o que é a tonoscopia? É a variação da pressão máxima de vapor. Primeiro, eu quero que você visualize isso aqui microscopicamente. Então, vem cá. Ó. Isso aqui é um líquido puro, certo? Eu tenho somente as partículas do líquido ali. Beleza? Pensa nas forças intermoleculares disso. Pensou? Legal. Agora compara com esse sistema aqui, ó. Que é o quê? É o líquido puro mais um soluto. O que vocês acham que acontece com a intensidade das forças intermoleculares quando eu coloco o soluto? O que acontece com as forças? Oi? Quem falou aí? Elas aumentam, né, gente? Por quê? Porque antes eu tinha só as partículas da água aqui, do líquido, por exemplo. Por exemplo, água, né? Agora eu tenho, além das partículas do líquido, eu tenho as partículas do soluto, que tem uma atração sobre as partículas do líquido. Certo? Então, esse sistema aqui, qual que é o sistema mais volátil? Esse aqui, ó, do líquido puro. Porque se eu aumento as forças intermoleculares, diminui a minha volatilidade. Lembra que a pressão máxima de vapor, ela dependia da volatilidade? De que forma? Se a volatilidade subia, se o líquido era mais volátil, eu tinha maior pressão de vapor. Só que aqui a volatilidade fez o quê? Diminuiu. Se a volatilidade diminuiu, o que acontece com a pressão máxima de vapor? Se eu tenho agora um sistema menos volátil, quer dizer que eu vou fazer menos vapor. Então, é como se as moléculas do soluto segurassem a molécula do solvente. Tudo bem? Dificultasse essa vaporização. E se eu dificulto a vaporização, eu tenho menos vapor. Se eu tenho menos vapor, o que eu tenho de pressão de vapor? Menos também. Beleza? Aí, ó, fiz mais um exemplo ainda aqui, ó. Então, ó, deixa eu deixar aqui, ó, mais bonitinho, ó. O que acontece? A interação intermolecular aumenta. Por quê? Porque eu coloquei mais moléculas naquele mesmo espaço. Portanto, a pressão máxima de vapor diminui. Beleza?
Se eu fizer ainda mais uma vez, joga mais soluto, o que vai acontecer? Mesma coisa. A interação intermolecular sobe e a pressão máxima de vapor diminui. Se você for olhar aqui, então, gente, ó, toda vez que eu aumento a concentração do soluto, quando eu adiciono o soluto, a pressão máxima de vapor diminui. Por quê? Porque esse sistema ali fica menos volátil. Beleza? Então, se eu fizer uma solução, por exemplo, eu tenho água pura lá. Beleza? E essa água pura vai ter, sei lá, uma pressão de vapor a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius de 17,5 milímetros de mercúrio. Se eu adicionar sal, essa pressão máxima de vapor vai diminuir. Beleza? Tudo bem, gente? Então, esse é o princípio aí. É como você analisa isso aí microscopicamente. Vamos ver como é que ficaria no gráfico? Então, vamos lá, ó. A curva de pressão máxima de vapor. Então, veja só, gente. Eu tenho 3 curvas aí, certo? Beleza. Lembrando que essas curvas aqui, elas vão subir conforme a volatilidade. Isso a gente viu antes, né? Quando a gente comparou líquidos diferentes, lembra? Agora, o que acontece? O líquido, ele diminui a volatilidade conforme ele vai ficando mais concentrado. Então, esse líquido 1 aqui, quem que seria? Seria uma solução pura, por exemplo. Beleza? Então, ó, lembrando que o aumento de volatilidade sobe a curva. Então, a diminuição da volatilidade, que acontece com a adição de soluto, abaixa a curva. Então, o que acontece? Ó, esse 2 seria uma solução de 1 molar, ou 1 mol por litro. E o 3 seria uma solução mais concentrada. Então, o que acontece, ó, gente? Daqui para cá, ó, deixa eu fazer aqui, daqui para cá assim, ó. Daqui para cá, vou fazer de novo. Daqui para cá, aumenta a concentração. Se eu aumento a concentração, eu diminuo a volatilidade, certo? Então, o que acontece com a minha curva? Ela abaixa. Tudo bem? Então, gente, é a mesma coisa, na verdade, do que quando a gente estava comparando líquidos diferentes. Beleza? Porque se eu tinha substâncias diferentes, eu tinha propriedades diferentes. Agora eu tenho propriedades diferentes, só que para o quê? Para concentrações diferentes. E é o mesmo princípio. Se eu sou mais volátil, a minha curva está mais para cima. Por quê? Porque em qualquer temperatura, por exemplo, nessa temperatura aqui, ó, a minha pressão de vapor é maior. Tudo bem? Aqui, ó, a minha pressão de vapor é menor. E a pressão de vapor vai diminuindo conforme eu adiciono soluto. Beleza? Então, o resumo da ópera é esse aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, ó, a volatilidade aumenta nesse sentido. Beleza? Ó, quanto for maior a concentração do soluto, maior a interação intermolecular. Então, eu diminuo a volatilidade e a pressão máxima de vapor. Portanto, eu baixo a curva. Tudo bem? Então, se eu aumento a concentração, eu diminuo a pressão máxima de vapor. Beleza? Então, ó, o aumento da concentração abaixa a curva. Por quê? Por que abaixa a curva? Porque todos os pontos têm que estar abaixo. Tranks? De boa? Beleza. Então, gente, vocês acham que isso aí altera a temperatura de ebulição? Não. Veja que a alteração da temperatura de ebulição, ela vai ser uma consequência da alteração da pressão máxima de vapor.
Por quê? A ebulição acontece quando a pressão máxima de vapor é igual à pressão ambiente, lembra? Então, se eu desloquei a curva, eu desloco a temperatura de ebulição também. Beleza? E é isso que a gente vai ver agora. Beleza? Olha só. Primeiro, ó. Então, ebulioscopia. Estamos estudando a variação da temperatura de ebulição. Tudo bem? Legal. O que vai acontecer, então, microscopicamente? Então, dá uma olhadinha nesses sistemas aqui, ó. Beleza? Gente, quando eu tenho uma maior força intermolecular, então, veja, daqui para cá, essas forças intermoleculares aumentam, certo? Lembra que as propriedades coligativas, elas dependem o quê? Das forças entre as moléculas, né? Das coligações. Beleza? Então, o que vai acontecer com as temperaturas de ebulição? Então, comparei as temperaturas de ebulição aí, 1, 2 e 3. Veja só, gente. As moléculas do soluto, elas seguram. É como se elas segurassem as moléculas do solvente. Então, digamos assim, vamos falar numa linguagem bem fácil. Elas atrapalham. Beleza? Elas atrapalham essa ebulição. Por quê? Porque elas têm mais forças ali, elas seguram a partícula do líquido ali. Beleza? Então, olha só. Se eu aumento a interação intermolecular, o que acontece com a temperatura de ebulição? Diminui. Aliás, desculpa, aumenta. Olha eu falando merda aqui, ó. Vamos de novo, ó. Se eu aumento a interação intermolecular, a temperatura de ebulição aumenta. O meu amigo querido David falou aí, levantou a mão. Fala aí, meu mano. Professor, eu sei que, tipo, não depende da natureza dos compostos e tal, mas, tipo, se o composto adicionado tiver uma força intermolecular menor com um líquido, não ia dar diferença, tipo, grotesca? É isso que eu não entendo. Eu sei que, tipo... É isso que, na verdade, eu estava tentando explicar para o Henrique lá um pouquinho antes, né? Cara, beleza, pode ter essa variação, mas numericamente é uma aproximação, tá? A gente não precisa ser tão exato na química, sacou? Quanto a gente é na matemática, sacou? Então é uma aproximação. É claro que tem uma variação. Agora, vamos supor que a temperatura aumentou em 5 graus Celsius no caso da sacarose. No caso da glicose, a temperatura vai aumentar em 4,999 graus Celsius. Sacou? Não é que não tem variação. Eu estou falando que a variação é irrelevante. Basicamente é isso. Tudo bem, David? Então o seu raciocínio está correto. Assim como o do Henrique. Porque se depende da força intermolecular e as forças intermoleculares têm intensidades diferentes, é claro que tem uma variação. Só que essa variação, ó, a gente vai desprezar. Beleza? Tudo bem? Beleza, valeu, Então, professor. a única coisa que eu queria te falar, para resumir essa pergunta, é relaxa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. A interação intermolecular aumentou, as partículas ali do soluto seguram a do líquido. Então, a temperatura de ebulição aumenta. Se eu colocar mais soluto ainda, maior ainda a interação intermolecular. Portanto, a temperatura ainda sobe. Tudo bem? Então, gente, a gente vai sempre ver isso aí comparativamente. Beleza? Então, ó, as temperaturas de ebulição, elas vão subindo, elas vão ficando cada vez maiores conforme você adiciona soluto. Tranquilo, gente? Teve uma vez, gente, eu nunca mais esqueci dessa aula. Sabe quando tem um professor que marca a sua vida, assim? E uma das professoras que me marcaram na minha vida foi uma professora de química chamada Rossana, que eu tive no ensino médio. Ela era muito foda, cara, muito foda. Inclusive tem uma pontinha aí de influência, digamos assim, para que eu tenha virado professor de química também. Eu lembro até hoje, gente. Ela fez uma aula que ela não levou a gente para o laboratório, ela levou a gente para a cozinha da escola. Aí todo mundo, né?
Nossa, da hora, né? Vamos comer, pá. A gente comeu, tipo, no intervalo, cara. Tipo, 10 horas da manhã, a gente comendo macarrão. Ela ia fazer macarrão. Cara, sabe aquela aula de laboratório que é mó zoeira? Que ninguém tá prestando atenção em nada? Ela só chegou, ela falou, em um momento da aula, ela virou pra gente e falou assim, ó, presta atenção agora. Ela pegou, colocou a água pra ferver, pra pôr o macarrão. Ela era uma italiana, adorava fazer molho de tomate e tal. Aí ela colocou a água pra ferver, a água tava fervendo lá, né? Aí ela pegou, gente, ó, vou fazer um negócio aqui. Ela pegou um punhadão de sal assim, ó, jogou na água. A água parou de ferver na hora. Todo mundo. Então é uma experiência que você pode fazer na sua casa. Claro, você tem que pegar um punhadão de sal bem grande, tá? Mas por que a água parou de ferver? Porque quando ela adicionou soluto, a temperatura de ebulição aumentou. Então, se a ebulição estava acontecendo ali, vamos supor, porque aqui em São Paulo, né, não ocorre a 100 graus a ebulição da água pura, né? E nem a água potável é água pura, mas tudo bem. Então, vamos considerar ali que estava acontecendo aquela ebulição a 95 graus. Quando ela jogou o sal, aquela temperatura que estava 95 graus continua. Agora, a temperatura de ebulição aumentou para, sei lá, 98. Então, momentaneamente, aquilo ali parou de ferver. Claro que rapidamente, lá com a chama, ele atingiu 98 graus e começou a ferver de novo. Mas momentaneamente ele para de ferver, sim. Beleza? Claro, gente, vocês têm que jogar uma quantidade de sal grande, tá bom? Se vocês forem fazer isso em casa e tal. Aí eu tenho que falar, né? Com a supervisão de um adulto. Tô zoando. Vocês já são grandinhos já, né? Então, gente, foi uma aula que foi inesquecível para mim. Queria poder ter feito isso com vocês, mas enfim, né? Não vai rolar. Bom, gente, então olha só. Quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição. Então, se você pensar na parte microscópica, se você pensar na quantidade de partículas ali, você chega. Tudo bem? E se você tentar analisar pelo gráfico, será que você chega à mesma conclusão? Vamos ver? Bom, tem que ser, né? Então vamos lá, ó. Análise gráfica. Gente, o que acontece aí com o gráfico de pressão de vapor quando a gente aumenta a quantidade de soluto? A gente desloca a curva, lembra? Beleza? Então, a gente deslocava a curva para baixo, né? Ó, ela fez assim, ó. Beleza? Legal. Como que a gente visualizava a nossa temperatura de ebulição mesmo no gráfico? Então, por exemplo, ó, eu teria a pressão atmosférica, e aí na temperatura em que aquele sistema, né, aquela solução ou o líquido puro, tivesse a pressão máxima de vapor igual à pressão atmosférica, era onde eu tinha ebulição, certo? Então, beleza, ó, para o líquido puro aí da curva 1, dessa curva, qual que seria a temperatura? Seria essa daqui, certo? Então, é só você olhar ali onde está o ponto, ó. Certo? E fazer a ligação ali com a temperatura. Essa temperatura é a temperatura de ebulição do líquido 1. Beleza? Que seria o líquido puro. Agora, olha o que acontece. Eu vou manter a pressão. Então, ali, ó, quando a Rossana, minha professora, jogou o sal lá na água, ela não mudou a pressão atmosférica. Ela só deslocou a curva. Certo? E olha o que acontece com a temperatura de ebulição, porque agora eu preciso pegar a temperatura de ebulição nesse ponto. Certo? Então a temperatura de ebulição não está aí mais. Ela está onde? Aqui, ó. O que aconteceu com a temperatura de ebulição, gente? Quando ela foi daqui para cá? Ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou, galera. Então, se você conseguir visualizar as curvas, você consegue visualizar a temperatura de ebulição aumentando também. Se eu colocar mais sal ainda lá, aí, ó, o que acontece? Beleza? Você tem uma temperatura de ebulição maior ainda. Beleza? Então, a conclusão é, quando você desloca a curva, você desloca também a temperatura de ebulição, ó.
Se você vem daqui para cá, você aumenta a temperatura de ebulição. Por quê? Porque você está indo para a direita no gráfico, está aumentando a temperatura. Beleza? Então, se você aumentar a concentração do soluto, você aumenta a temperatura de ebulição. Beleza? Então, você consegue pensar nisso tanto com uma análise microscópica, quanto com uma análise do gráfico. Beleza? Legal. Vamos fazer um exercício, ó. Então, lembrei da minha professora aí, querida, nesse exercício. Olha lá. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Então, olha só, gente. Se eu adicionar sal na água, o cozimento é mais rápido. Por quê? Porque eu aumento a temperatura de ebulição. Veja, gente, se você tem 1 litro de água, vamos supor aqui, ó, água pura. Essa temperatura de ebulição seria, sei lá, 100 graus Celsius. Se você tem água mais sal, você tem uma temperatura de ebulição maior do que de 100 graus Celsius. Então, você vai manter uma temperatura maior ali naquele sistema. Portanto, você vai fazer o cozimento mais rápido. Beleza? Então, vamos lá visualizar aqui as nossas explicações. Ó. A adição do sal provoca o aumento da temperatura de ebulição da água? Com certeza. A adição do sal provoca o aumento da pressão de vapor? E aí? Não, né? Pressão de vapor diminui. Beleza? Legal. E 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição. De jeito nenhum, né? Ele falou que reage com o amido das batatas. Sabe aquela que, tipo assim, quem colocou é porque não sabe porra nenhuma? É essa. Fala, David. Professor, sei lá, eu acho um pouquinho contraditório. Por exemplo, uma panela de pressão. Isso não seria bom para uma panela de pressão, né? Sendo que você vai diminuir a pressão interna. Mas, ao mesmo tempo, você vai favorecer o cozimento por causa da temperatura de ebulição. Ô, David, na panela de pressão, a pressão interna aumenta. Lembra da panela de pressão? Ó, deixa eu fazer aqui o gráfico rapidão. Ó. Vamos supor que você tem isso aqui, tá? Essa daqui é a pressão máxima de vapor. Tudo bem? Ó, pressão por temperatura. Quando você tem a panela de pressão, você sai de uma pressão aqui que seria uma pressão atmosférica e aumenta a pressão um pouquinho, ó. Então, se você aumenta a pressão lá dentro, vou colocar assim, ó, pressão panela. O que acontece com a temperatura de ebulição? Aumenta, tá vendo, ó? Porque a temperatura de ebulição aqui, ó, no vermelhinho, seria aqui, ó. Tá vendo? Do vermelhinho para o azul, qual que é a maior temperatura de ebulição? Do azul. Beleza? Então, a panela de pressão aumenta a pressão interna para aumentar a pressão, para aumentar o quê? A temperatura de ebulição. Tudo bem? Por isso que a panela de pressão cozinha mais rápido. Beleza? É como se você estivesse fazendo o efeito da panela de pressão aqui, né? Você está aumentando a temperatura de ebulição aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se você aumenta a temperatura de ebulição, você diminui o tempo de cozimento, né? Tudo bem? É que eu fiquei pensando na pressão de vapor, sabe? Porque, tipo, tá. se acontecer isso, eu diminuir a pressão de vapor. Eu fiquei pensando, caraca, é bem contraditório. Eu fiquei bem Então, na confuso. verdade, a pressão aumenta, né, David? Na panela de pressão. Beleza? Mas aqui eu tô falando da pressão da panela de pressão, eu tô falando da pressão externa. Da pressão que está sendo feita ali dentro, em cima do líquido, né? Ó, se você tiver o líquido aqui, ó, e a panela de pressão, sistema fechado, ó. Beleza? A pressão que aumenta é essa, ó. Beleza? Tranquilo? Não necessariamente a de vapor, então, né? Isso, pressão e pressão de vapor são coisas diferentes. Sacou?
Beleza. Bom, vamos para a última, que é a crioscopia. Crios, gente, quer dizer gelo, tá? Então, quer dizer aí temperatura baixa, né? Então, é a temperatura de congelamento. Ó, vou colocar aqui temperatura de fusão, mas também é temperatura, na verdade, de congelamento, né? É a mesma, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá, gente, ó. Vamos analisar microscopicamente? Olha lá. Eu tenho um líquido puro e uma solução, tá? Vou dar um zoomzinho ali na solução e vamos visualizar que você tem aí as moléculas tanto do soluto quanto as moléculas do solvente. Beleza? Para que você tenha um congelamento, o que tem que acontecer com esse solvente? Ele tem que cristalizar, certo? Então, ó, o que acontece? Essa molécula aqui, ó, ela tem que juntar com essa, digamos assim. Tem que ir mais perto uma para a outra. E essas moléculas do soluto, então, elas estão meio que atrapalhando, né? Então, eu vou precisar de uma temperatura ainda mais baixa. Tudo bem? Então, ó, se você olhar microscopicamente, você vai pensar, cara, as moléculas do soluto, elas dificultam essa cristalização. Então, eu vou precisar de uma temperatura de fusão ou temperatura de congelamento ainda mais baixa. Gente, vocês gostam de churrasco, não? Qual que é a pior coisa que pode acontecer num churrasco? Cerveja congelar. A cerveja não tá gelada. Exatamente. A carne é um coadjuvante no churrasco, né? Ainda mais um churrasco de pobre, né? Churrasco quando eu era adolescente e tal, né? Agora eu sou velho, né? Então, churrasco dos meus amigos tem carne. Mas quando eu era mais novo, o churrasco tinha carne não, cara. Era só cerveja. Mas enfim, né? Tô dando um mau exemplo aí pra vocês. Mas, ó, qual que é uma técnica muito impressionante e muito boa para gelar o cara que leva a Kaiser quer beber Bud? O meu pai, gente, ele é zoado na família porque ele gostava de Bavária. E aí, cara, ele sempre levava Bavária e aí levava quente, né? E aí, enquanto ele tava gelando a Bavária dele, ele tinha que beber a dos outros, né? Nossa, ele era tão xingado. Jesus. Meus primos até zoam ele até hoje por causa disso. Agora ele gosta de beber Budweiser, então aí beleza, não tem problema. Bom, aí gente, o que acontece quando você quer gelar uma bebida rápido? Você coloca lá no cooler, certo? E aí você coloca o gelo, a bebida e taca sal. Por que você faz isso? Quando você taca sal, a temperatura de fusão diminui. Então é como se fosse assim. Você tem lá o gelo que tem a temperatura de fusão de 0 graus, certo? Então se estava 0 graus e você de repente diminui essa temperatura de fusão, sei lá, para menos 5 graus Celsius, o que vai acontecer com aquele gelo? Ele vai derreter. Beleza? Porque se ele está a 0 graus, não é para ele estar sólido, é para ele estar líquido. Então aquele gelo ele vai derreter rapidamente. É como se fosse assim um desespero do negócio. O gelo fala: caramba, mano, eu tô no estado físico errado. Eu tenho que passar para líquido rápido. Sacou? E aí, para passar para o estado líquido rapidamente, o que ele faz? Ele puxa calor. Beleza? E puxa calor da onde? Da cerveja que está ali quente, mergulhada. Então é como se você estivesse tapeando ali o sistema, né? Digamos assim. Porque se você diminui a temperatura de fusão rapidamente, bruscamente, ele vai buscar receber calor bruscamente, que é um calor latente, né? Para derreter esse gelo. E se ele faz isso rapidamente, ele puxa rapidamente o calor da onde? Da cerveja, da Coca-Cola, da bebida que você vai colocar lá. Então, gente, façam o teste, tá? Tem 2 lições de casa hoje, né? Primeiro, coloca água para ferver, joga sal lá. Vê o que acontece.
Segundo, coloca num recipientezinho com gelo, coloca gelo e uma cerveja ou um refrigerante, né? Vou falar refrigerante para ser politicamente correto, tá? Então, coloca um refrigerantezinho ali, beleza? No gelo normal. Cronometra o tempo que demora para ele ficar gelado. Ou coloca um termômetro depois de 5 minutos. Coloca lá outra bacia. E aí coloca o gelo e sal. Beleza? Com esse sal, você vai ver que essa temperatura vai diminuir mais rápido, mais fácil. Tudo bem? Beleza? Letícia, fala aí, minha querida. Ô, professor, isso só acontece com sal porque, tipo, ele praticamente é um coringa, né? Porque tanto ele aumenta a temperatura de ebulição quanto diminui a difusão. Tipo, tem algum outro sólido que também faça isso? Todos os sólidos solúveis. Lembra que eu falei, Lê, que a propriedade coligativa independe do sólido? Então, é claro, né? Eu estou falando do sal aqui, que é um cara iônico, tá? Mas se eu jogasse açúcar, também ia ter efeito coligativo. Só que o efeito coligativo do açúcar é menor, né? Porque ele não se dissocia. Mas veja, qualquer sólido que eu solubilizar ali, veja que tem que ser um cara não volátil, tá? Então, por exemplo, se eu jogar éter lá, o éter vai volatilizar, não vai acontecer nada, tá? Mas todos os solutos sólidos ali vão ter o efeito coligativo. Tanto para aumento da temperatura de ebulição, quanto para diminuição da temperatura de fusão. Beleza, Letícia? Então, independe. Beleza. Beleza? Posso baixar sua mãozinha aqui? Beleza. David agora. Fala aí, mano. Professor, que quando fala fusão, pra mim, sempre vem na minha cabeça do sólido pro líquido, mas, tipo, nesse caso é o contrário. Mas, tipo, essa regra de temperatura mais baixa de fusão vale também pro outro sentido ou não? Vale. Então, na verdade, aqui faz mais sentido, inclusive, a gente até falar em congelamento. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, ó, tá vendo? Porque eu estou falando no meu exemplo, né, da temperatura de congelamento do gelo, né? Beleza? Então vale, é a mesma temperatura. Sempre a Então, temperatura da passagem de sólido para líquido e líquido para sólido é a mesma, né? então vai, tipo, meio que dificultar a transformação de sólido para líquido também. Facilitar, né? Se você pensar num aumento de temperatura, né? Aí eu me perdi. Tipo assim, a temperatura em que você passa do sólido para o líquido é uma temperatura mais baixa, né? Tudo bem? Então, é mais fácil, digamos assim, né? Eu acho que não é muito legal a gente pensar em mais fácil, mais difícil, né? Tudo bem? Localizei já. Valeu, professor. Obrigado. Beleza? De nada, mano. Bom, vamos fazer análise pelo gráfico também. Olha lá. Então, no diagrama de fases, a gente consegue identificar isso também. Da mesma forma que a gente fez com a ebulioscopia. Olha só. Então, vamos lá, ó. Se você aumentar a concentração, olha o que acontece com a curva. Lembrando que essa curva aqui da passagem do líquido para o vapor, né? Era a curva da pressão máxima de vapor, né? Então, eu estou baixando ela. E quando eu estou baixando ela, olha só quem é que baixa também. Tá vendo ali o ponto triplo? É do ponto triplo que sai aqui, ó, a outra retinha aqui do diagrama de fases, não é? Então, como eu estou jogando essa curva aqui agora é a curva rosa, eu joguei esse ponto triplo para baixo. Então, ó, o que acontece com essa curva? Ela também vem para cá. Beleza? Se eu fizer isso de novo, ó, mesma coisa. A curva também vem para cá, ela se desloca inteira, tá vendo? Ó? Então, o que acontece com a temperatura de fusão? Se a temperatura de fusão era essa aqui, ó, vamos supor, ó, nessa pressão,
Olha o que aconteceu com a temperatura de fusão aqui, ó. Ela veio para onde? Para cá. Então, a temperatura de fusão diminui. Tudo bem? Beleza? Por quê? Porque se o ponto triplo foi para baixo, a curva de solidificação, né? Que é essa curva aqui que eu fiz em pontilhado preto, ela também é deslocada para a esquerda. Tudo bem? Então, olha como é que fica, ó. Tá vendo? Para água pura, é essa curva aqui de cima, tá vendo? Ó? Essa aqui, que está inteiriça. E para a solução, é essa pontilhada. Então, eu desloco toda essa parte de cima aqui, ó, do seu diagrama de fases. E se eu faço isso, olha o que acontece com a temperatura de fusão. Ela é deslocada para a esquerda. Então, essas temperaturas aqui, ó, são as temperaturas de fusão. Temperatura de fusão 1 e 2, ó. E a temperatura de fusão 2 é menor do que a temperatura de fusão 1. Tudo bem, gente? Então, quando eu desloco o ponto triplo, eu desloco a curva toda. Beleza? Bom, fazendo um resumo, eu gosto de visualizar ebulioscopia e crioscopia no mesmo gráfico. Olha só. Tá vendo aí que agora a solução aí é o pontilhado? Peraí que tem gente no chat aqui, deixa eu ver. Pode voltar no último slide, por favor? Posso sim, Bia. Ops. Aqui, né? Obrigado. De nada. Já tirou o printzinho aí? Posso passar? Vou fazer a mesma coisa no próximo, tá? Ó, vou indo, tá, Bia? Qualquer coisa você me para aí. Ops. Ó. Olha o que acontece. Para água pura é o diagrama que está em vermelho, certo? Para a solução é o pontilhadinho verde. Quando você tem essa temperatura aí, né, essa pressão, então veja só, nessa pressão de 1 atm, onde que está a temperatura de fusão? 0 graus. E a de ebulição, 100 graus. Está aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui e aqui. Quando essa curva desloca, essa temperatura de fusão, ó, ela diminui. E a temperatura de ebulição sobe. Então, se eu der um zoomzinho aqui nessa linha, ó, então essa linha roxa, eu vou deslocar ela para o lado aqui, ó, tá vendo? Olha só. A temperatura de fusão estava nesse ponto. E a temperatura de ebulição estava nesse, certo? Então, esse intervalo de temperatura em que essa solução permanece líquida, aliás, agora é o líquido puro, né? Que esse líquido puro continua líquido, é este intervalo aqui, ó. Que seria, por exemplo, de 0 a 100, né? Beleza? Agora, o que vai acontecer com esse intervalo de temperatura em que esse sistema é líquido? Ele vai aumentar, ó. Por quê? Porque a temperatura de ebulição da solução aumentou. Aqui é a temperatura de fusão, tá? E a temperatura de fusão diminuiu. Então, se você pensar que esse intervalo de temperatura em que o sistema permanece líquido é maior, você consegue lembrar dos dois, ó. Então, pensa só, ó. É como se fosse, eu joguei sal lá. Ou joguei açúcar. O intervalo de temperatura em que aquilo ali é líquido aumenta. É como se fosse assim, ó. Joguei soluto. Esse cara gosta de permanecer líquido. Então, ó, o que acontece, ó. Essa temperatura de ebulição aumenta e a de fusão diminui. Portanto, aumenta a faixa de temperatura, digamos assim, que ela continua uma solução líquida. Tranquilo, gente? Então, esse aí é o resumão. Sabe esses últimos 8 slides? Então, se você entender esse aqui, não tem problema.
Beleza? Você lembra dos dois. Beleza, gente? Então é um resumão, tá? Bom, podemos dizer então que o intervalo de temperatura que permanece uma solução líquida aumenta. Legal? Bom, gente, tem um último exercício aqui, ó. Só pra gente matar a aula, eu sei que eu tenho só 2 minutinhos. Beleza? Então vamos lá, ó, dá um Nesp. Tá falando assim, ó. A crioscopia é uma técnica utilizada para determinar massa molar de um soluto através da diminuição da temperatura de solidificação de um líquido. Então, lembrando, né, gente, a temperatura de solidificação ou temperatura de fusão desce conforme a adição de soluto. Beleza? Legal. Por exemplo, a temperatura de solidificação da água pura é de 0 graus Celsius a 1 atm. Lembrando, hein, gente, não vai chegar e falar que a temperatura de fusão ou de solidificação da água é sempre 0 graus, hein? É só quando é 1 atm de pressão. Mas ao se resfriar uma solução aquosa 10% de cloreto de sódio, a solidificação ocorrerá a menos 2 graus. Então, o que aconteceu? Ó, de 0 eu fui para menos 2. Então, a minha temperatura de fusão diminuiu. Beleza? Aí, vamos lá. Ó. A adição do soluto não volátil a um líquido provoca nenhuma alteração na pressão de vapor? Não, diminui a pressão de vapor, né? O aumento da pressão de vapor? Não. É diminuição da pressão de vapor. O aumento da temperatura de solidificação? Não, gente, a própria questão já falou para você, né? É a diminuição, né? Então, ó, gente, onde que os caras tentam confundir você? Esse negócio aumenta, diminui, porque um aumenta, outro diminui. Veja que se você tentar decorar isso aqui, você vai se lascar, mano. Você vai se lascar. Por quê? Porque, cara, você tem que entender cada um deles individualmente. Beleza? Porque senão você vai falar, putz, mano, a temperatura de ebulição subia ou descia? Ai, mano, mas a pressão de vapor sobe ou desce? Você vai esquecer, velho. Sacou? Então, entende o que está por trás. Primeiro, pensa no microscópico. Se você não conseguir pensar no microscópico, olha o gráfico, analise o gráfico, igual eu fiz aqui em aula. Beleza? Legal. D. A diminuição da temperatura de ebulição. Diminuição da ebulição? Não. Vê que é fácil você se confundir? Você ia olhar aqui, a diminuição ia colocar. E nem ia olhar, né? Cuidado, hein, gente? E a diminuição da pressão de vapor? Aí sim, agora certo. Ficamos com a E. Beleza, gente? Tranquilo? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Beleza? Joinha para vocês também. Lembrando que logo agora, eu vou tentar fazer rápido hoje, tá? Os gabaritos e as questões de tarefa para vocês. Beleza? Que nunca dá tempo de eu fazer antes da aula, né? Sempre é corrido e eu acabo não conseguindo. Mas aí eu tenho que passar agora na hora do almoço, tá bom? Gente, era isso. Suave. Putz, não teve meme hoje. Devia ter colocado. Não consegui encaixar nada, cara. Se você tiver uma sugestão, me mande. Por favor, se alguém tiver sugestão de meme, me mande para enriquecer aulas futuras. Tá bom? Galera, um abraço então. Tá bom? Tamo junto. Valeu pela vibe. Valeu por tudo. Tá bom? Tamo Beleza. junto. Tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. Valeu, David. Tamo junto, velho. Valeu, galera. Tô encerrando então, tá? Qualquer coisa, vocês sabem onde me achar. Tchau.